assim, encaixando nessa carta aqui que fala de acordo, autoconhecimento, novos conhecimentos, contratos, novos contratos para algumas pessoas, tá? Adapte tudo isso para o teu contexto. Por exemplo, às vezes, esse casal de 10 anos, ele vai precisar sentar e ter uma conversa e firmar novos acordos. Lá atrás, a gente tinha um acordo, só que a vida mudou, eu mudei, você mudou, as coisas mudaram, a situação mudou, a realidade mudou. E a gente precisa agora sentar, conversar e alinhar e firmar novos acordos, verbalizar novos acordos, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Oráculo. O gato estranho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina Faria, sou consteladora sistêmica familiar, taróloga e também psicanalista. Você está acompanhando o canal O Oráculo Amor e Expansão e hoje você vai ver uma tiragem coletiva, intuitiva para o signo de Libra. Então, se você é Libra, ascendente ou tem forte no mapa, essa leitura pode trazer uma mensagem para você. Eu sempre indico que vocês assistam a leitura do começo ao fim, porque em alguns momentos o tarot pode estar falando com você, em outros momentos não. Mas não desista antes do tempo. Se você chegou aqui, foi atraída até aqui, com certeza você vai encontrar uma palavra de conforto, de sabedoria, alguma coisa do tarot sempre tem para nos ensinar. Então, é sobre isso. Vamos lá começar a sua leitura. Gente, passando para avisar que a minha agenda de tarot ainda tem 2 horários até quinta-feira agora. E depois desta data, eu só tenho horário na agenda a partir do dia 25 de setembro, tá bom? Então, se você quer o seu atendimento particular, é só enviar uma mensagem aqui no link que fica na descrição do vídeo e pedir por mais informações e agendamento. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a primeira carta, a primeira energia para os próximos 15 dias para a leitura de Libra. Tarô, o que a gente vai contar para Libra? Mentalize a sua questão, aquilo que você gostaria de receber uma resposta. O que a gente vai contar para Libra nos próximos 15 dias? A carta da casa. Estrutura. Libra, é o seguinte, a gente tá próximo aí à tua renovação de ciclo, né? Daqui uns dias, Libra vai entrar, né, na renovação de ciclo, de mais um ciclo, de mais um ano de vida. E isso mexe demais, né? Mexe com as nossas estruturas. Toda vez que a constelação faz, né, um ciclo de 12 meses, a gente passa ali pelo que é chamado de inferno astral, né? Logo próximo da data do nosso aniversário. Então, assim, o que eu vejo Libra enfrentando aqui é alguns momentos de apatia, alguns momentos de questionamento, alguns momentos de desestrutura. Eu não sei em que sentido da vida, em qual área da vida, talvez seja todos, né? Porque é uma questão energética, né? Que acontece com todos nós, né? Que mexe com a nossa estrutura psíquica, abala a nossa estrutura psíquica. Então, pode ser que você viva uma renovação, né? Em todas as áreas da vida. Aqui o tarot não vem dizendo qual área é. Mas o tarot vem falando isso, essa mensagem, para que você não se preocupe, sabe? Para que você não tome nenhuma decisão antecipada, nenhuma decisão emocional. Muito cuidado nesse momento, tá? Procure ser a consciência que observa os fatos e a tua própria mente. Porque nós temos a nossa mente, que é o mecanismo que a gente usa para interpretar essa realidade, tá? Isso é a mente, mas nós não somos a nossa mente, nós somos pura consciência. Um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida humana, na nossa experiência terrestre, experiência humana, é esse fato de a gente se confundir com a nossa mente e se conectar com a mente, né? Se unificar com a mente como se nós fôssemos a nossa mente. Mas a gente precisa se colocar como observador da mente, principalmente nesses momentos de crise, que eu sinto assim que é uma espécie de crise. A carta da casa que fala de estrutura, que fala de vida familiar, que fala de base, né? As nossas bases, a nossa estrutura é a representação da carta da casa. Ela veio de ponta cabeça na tua leitura. Então coincide muito com esse momento de renovação de ciclo, tá? A gente tem, né, um medo, a gente tem uma certa resistência com a morte.
Só que a gente tá numa dimensão da dualidade, a nossa vivência é completamente dual. O que que acontece? Às vezes a gente tá vivendo um momento de tristeza, um momento de abalo, um momento de uma frustração, um sentimento negativo e a gente foge disso. Só que quando eu fujo daquilo, tá? Eu acabo entrando num caminho de não enfrentar o que eu preciso enfrentar. Aqui é lugar de dualidade, ou seja, aqui é lugar de vida e de morte, onde a vida precede a morte. Para que haja vida tem que haver morte, tá? Mas morte num sentido metafórico. Então, toda vez que a gente entra no caos, que é o que você vai enfrentar aqui, eu vejo a carta das alegrias veio invertido. Então, eu sinto Libra um pouco apático nos próximos dias, um pouco mais fechadinho, sabe? Talvez você não queira tanto conversar com as pessoas, ver as pessoas, falar com as pessoas. Você vai querer ficar mais quietinho no seu canto, sabe? Um pouco amuado. Eu vejo vocês passando por um momento de provação aqui, de teste, tá? Mas tudo isso não é negativo, tá? Não é para que você tenha uma vivência negativa. Tudo vai depender de como você vai interpretar esse momento, tá, Libra? Esse momento de abalo, de desestrutura, de algo que vai acontecer na tua vida que vai te desestruturar. Só que esse desestruturar é para finalizar aquilo que realmente precisa findar e você recomeçar com aquilo que é importante. Precisa de uma renovação, tá? Na sua vida. Então, não fuja desse momento de apatia, não se assuste com esse momento de apatia, não se entregue a essa bagunça, uma certa bagunça que vai acontecer na sua vida. Se permita entrar nesse caos e reorganizar o caos, reestruturar a sua vida. Seja lá em qual aspecto for que essa bagunça aconteça, mas é muito provável que aconteça em todos os campos da sua vida, isso falando aqui astrologicamente, né? Pela questão da renovação do ciclo que você vai viver do seu aniversário daqui a alguns dias, tá bom, Libra? Então a gente começa falando dessa energia, de um pouco de bagunça, um pouco de desestrutura, você é apático, você sem alegria, sem entusiasmo, sabe? Passando por provações, sendo provado, tá? Mas tudo isso em frente, de peito aberto, em frente, sabe, cara a cara, se permita passar por esse processo. Busque o equilíbrio interior. Deixa aquilo, né, a gente tem a carta dos lírios que fala do equilíbrio, da paz interior, da felicidade plena. Existe o prazer, existem as emoções, primeiramente falando, né? Existem as emoções, alegria, tristeza, medo, êxtase, apatia. A gente tem as emoções e a gente tem a felicidade plena, né? Eu não posso confundir as emoções momentâneas, passageiras, né? Emoções são água, então a água ela flui, ela passa, né? A água ela é fluida, ela precisa de movimento. Então, hora eu tô triste, daqui a pouco eu fico feliz por outra coisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ajudar você a compreender melhor essa questão, tá? Das emoções, o quanto que elas são fluidas, né? E para você entrar nesse caos, mas não se confundir com o caos, você dissociar que tem o caos acontecendo, mas você não é esse caos, você não mergulhar nesse caos a ponto de se perder e se desequilibrar, você desequilibrar-se no meio dele. O caos vai acontecer, as coisas vão se movimentar, vai ter mudança, vai ter desestrutura, vai ter uma aprovação, mas você não precisa mergulhar nisso. Você pode ser a pessoa que observa tudo isso, reorganiza e sai disso mais forte. Sai disso vencedor, vencedora, tá? Então, por exemplo, esses dias atrás, num grupo que eu participo, uma mulher colocou assim, eram duas amigas, as quais as duas estavam grávidas. Uma delas perdeu a criança, né? E aí a outra não perdeu. E aí passou alguns dias, né? Que a amiga recebeu essa mensagem que a outra amiga tinha perdido o bebê dela. E ela postou coisas do enxoval de bebê da criança, postou preparação do chá de bebê que ela ia comemorar e tal. E ela tava feliz postando aquilo, postando o sexo do bebê dela e tudo mais. A amiga que perdeu a criança, ela falou assim, gente, eu acho que ela não é minha amiga de verdade, porque ao invés dela me respeitar o meu luto e dela ficar triste por mim, ela está toda feliz exibindo o filho dela, exibindo a alegria dela, a felicidade dela, tá? Então, você consegue ter essa sensibilidade de perceber o que tá acontecendo nisso? Que vou supor que eu sou essa mulher que tem essa amiga que perdeu o bebê, tá? E eu tô grávida.
são coisas diferentes. Eu consigo coabitar dentro dessas emoções. Amiga, eu estou triste, eu estou verdadeiramente triste porque você perdeu o seu bebê e isso é realmente um fato triste. Eu me entristeço e eu entendo a sua dor, eu recebo a sua dor. Mas eu não posso deixar de ficar alegre, de sentir a alegria pelo meu filho, pelas coisas que eu estou construindo na minha vida. Isso, gente, é dependência emocional. É quando eu não posso ficar feliz pelas coisas que estão acontecendo na minha realidade porque outra pessoa está triste. Então a gente nunca vai ficar feliz, a gente nunca vai ficar nas energias positivas, porque o tempo todo tem energia positiva e negativa acontecendo na vida, nas diferentes realidades, na vida das pessoas que nos cercam. Entende? Então, essa é a diferença. As emoções, elas fluem, elas flutuam. Eu posso ficar triste por uma pessoa, ao mesmo tempo que eu fico feliz por outra pessoa, por outro motivo. As emoções, elas vêm e vão de forma fluida e a gente deve deixar que essas emoções fluam através de nós. Eu não posso ficar estagnada numa emoção porque a outra pessoa está dentro daquela emoção também. Tá? Então eu vejo uma movimentação externa acontecendo na tua vida, onde vai abalar suas estruturas, vai mexer com as suas emoções, vai te trazer caos, vai te trazer movimentação. Tem algumas provas que você vai passar, você vai entrar na apatia, vai ser obrigada a refletir sobre algumas escolhas, algumas coisas que aconteceram na tua vida, na tua realidade. Mas esse processo, tome cuidado para fazer ele de um jeito bacana, de um jeito, se entregue ao processo. Se entregue a essa vivência, tá? Porque isso não vai ser para sempre. É um momento necessário na tua vida para que você construa algo melhor e algo melhor depois dessa fase, tá? Qual que é o conselho aqui, além disso, desses que eu já dei, né? Para Libra sobre essa situação, Tarô, vamos colocar mais 3 cartas aqui sobre essa energia do que Libra vai enfrentar, né? Como Libra pode enfrentar isso? Autoconhecimento e conhecimento, carta dos livros. Distanciamento, carta da torre, mais uma. Deixar ir o que tem que ir, tá, Libra? Você viu que as cartas, elas vieram aqui encaixando perfeitamente com o que eu já tava dizendo pra você, tá? Só a parte do conhecimento, do autoconhecimento aqui que vem incluindo. Carta dos livros também fala sobre, assim, o que eu preciso, contratos que eu preciso encerrar, contratos que eu preciso firmar. Contrato não é só aquele contrato de papel, sabe? Talvez você precise fazer alguns contratos, alguns novos contratos, acordos. Isso aqui também, gente, tem muito, assim, uma questão, vou usar um exemplo aqui. Aqui não tá falando se é relacionamento, mas eu vou usar esse exemplo para você entender e aplicar isso. Adapte pro teu momento, para aquilo que você vai enfrentar, tá? Por exemplo, eu casei, né? Casei lá com 19 anos, 18 anos. Aí eu tô fazendo 10 anos de casado. Isso é uma das coisas mais difíceis dentro das relações. Nesses 10 anos de casado, as pessoas vão sofrer... vamos pegar uma história hipotética. A pessoa foi sofrendo várias formas de mudanças, né? Ocorreram mudanças externas e internas. Então, com toda certeza do mundo, a pessoa que está casada com outra pessoa 10 anos depois... não é mais aquela pessoa com quem ela casou lá há 10 anos atrás. É uma pessoa completamente diferente. Então, uma das dificuldades dos relacionamentos, e isso qualquer relacionamento, relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade, relacionamento familiar, qualquer tipo de relação, a gente tem essa dificuldade de fazer essas mudanças ao mesmo tempo, se entender e compreender e ser compreendido. Você consegue entender isso? Por exemplo, esse exemplo que eu citei. Então, assim, encaixando nessa carta aqui que fala de acordo, autoconhecimento, novos conhecimentos, contratos, novos contratos para algumas pessoas, tá? Adapte tudo isso para o teu contexto. Por exemplo, às vezes, esse casal de 10 anos, ele vai precisar sentar e ter uma conversa e firmar novos acordos. Lá atrás a gente tinha um acordo, só que a vida mudou, eu mudei, você mudou, as coisas mudaram, a situação mudou, a realidade mudou. E a gente precisa agora sentar, conversar e alinhar e firmar novos acordos, verbalizar novos acordos, tá? No meu segundo casamento, quando eu casei, eu levei uma carta, né, pra pessoa com quem eu tinha casado e escrevi, falei tudo que eu esperava do casamento, tudo que eu esperava oferecer, o que eu esperava viver naquela relação, né? E aí, quando eu fui comemorar o 6º ano desse segundo casamento, no nosso jantar de comemoração, a gente conversou, né? E nós falamos sobre isso. Eu falei, o que você espera de mim para os próximos anos?
Quais que vão ser os novos acordos, né? O que você espera de mim como esposa para os próximos anos? O que você quer? Qual que é a sua expectativa? Vamos mudar? Vamos firmar novos acordos? Vamos renovar os votos, né? E eu gostaria que você me dissesse também o que você acha que você precisa mudar, quais são os acordos que você firma. E a gente fez esses votos, né? Lá no segundo casamento que eu tive. E foi bem interessante, foi bem bonita essa experiência, né? Porque a gente pôde resgatar alguma coisa e perceber o quanto que tinha mudado, o quanto que precisava dessa renovação. Então é sobre isso, sabe? Não tô dizendo que é no casamento, mas pode ser. Às vezes é na sua profissão, você precisa de um novo acordo com o teu chefe, de um novo acordo na parceria de trabalho, de um novo acordo com a sua família, sabe? Com os seus amigos. Fala de acordos, autoconhecimento, você buscar autoconhecimento, se entender o que o momento pede, né? E firmar novos acordos. E para algumas pessoas, contrato mesmo. Eu preciso fazer um contrato de casamento, preciso fazer um contrato dessa parceria de trabalho que eu tenho que não tá bem acordado, não tem contrato, tá tudo meio solto aqui, tá? E fala também de você precisar de um momento de distanciamento. Se eu tô tendo um problema no casamento, deixa eu me distanciar um pouquinho, sabe? Ficar de longe, porque quando a gente se distancia, a gente consegue ver as coisas com mais clareza. Então, assim, eu vou chegar em casa e eu vou pedir uma hora sozinha pra eu pensar, e eu vou ficar um pouquinho mais recolhido, vou ficar um pouquinho mais recolhida, um pouquinho mais comigo mesma, pra olhar essa situação de fora, olhar com mais calma. Esse distanciamento faz bem, a gente precisa desses momentos em alguns períodos da vida, tá? Eu tô com uma amizade, mas eu preciso de uma distância pra pensar. Tô com um problema nas amizades, eu tô com um problema familiar. Olha, esse mês a gente tem o hábito de todo domingo almoçar na casa da nossa mãe. Não é um hábito que eu tenho, por exemplo, mas tem gente que tem, né? São os costumes familiares, as tradições. Cada família tem a sua tradição, né? Mas aí esse mês eu vou tomar uma certa distância, vou me distanciar da minha família. Eu vou me distanciar um pouco do meu chefe. Eu não sei do que você vai precisar de um momento de introspecção e de uma certa frieza, sabe? É tão bom, né, gente? Por exemplo, as emoções. É tão bom aquela colinha emocional, ficar juntinho, se conectar emocionalmente, né? Falar de coisas que nos emocionam, demonstrar as emoções, ser expressivo. Mas tem momento da vida que a vida nos pede racionalidade. Ela nos pede uma certa frieza para que a gente entenda, se entenda, tome melhores decisões. E aqui é isso que esse novo ciclo, né, dos próximos 15 dias, essa energia para Libra vem falando. Fica um pouco distante, se distancia do caos. Não é que você vai fugir dele, não foge. Só toma uma distância segura para que você possa observar ele de longe e lidar com ele de uma forma melhor, tá? E a carta do caixão que fala de renovação, né? Que veio trazendo bem a resposta disso que eu já estava falando com vocês no começo da leitura. Carta do caixão é renovação. Você lembra que eu falei pra você que que a vida precede a morte? Então tem algumas portas que vão se fechar. Tem algumas portas que você precisa se permitir que feche. É uma amizade que precisa terminar? É um relacionamento que precisa terminar? É um lugar que eu preciso me despedir? Ou é algo dentro da relação? Não é a relação que termina, mas é algo dentro da relação que eu preciso deixar morrer? É algo dentro da minha convivência familiar que eu preciso fechar aquele assunto de uma vez por todas, fechar aquela porta, fechar aquele assunto, resolver, deixar morrer aquela realidade? É algo no trabalho, é algo na profissão? Para cada pessoa vai ser uma coisa diferente, mas vocês precisam desse processo de transformação que traz a carta do caixão. Morte e vida, transformação, é movimentação. Eu deixo ir o velho para que o novo possa fluir. Velhos hábitos, velhos costumes, alguma coisa na tua vida precisa que você deixe passar, precisa que você feche a porta, precisa que você deixe ir, para que você crie uma nova estrutura, uma nova base, para que você possa crescer, para que você possa ir para frente. Então, essa energia que vem passando na vida de Libra, de uma certa apatia, de um desequilíbrio, pode trazer tristeza, porque a gente tem a carta do buquê que simboliza alegria, bons momentos, felicidade. Pode vir momentos de tristeza, a gente tá falando de provação, né? Então, é uma provação que você vai passar. Para algumas pessoas pode ser alguém que morre, pode, fisicamente falando, pode, tá? E aí morre toda uma realidade, você precisa se reencontrar, né? Viver o luto e tudo mais. Mas o que eu mais sinto aqui não é morte física, mas como é uma leitura coletiva, algumas pessoas podem enfrentar isso, tá?
E é uma coisa difícil de lidar, mas não é o que eu sinto para a maioria. O que eu sinto é essa morte metafórica, essa transformação, sabe, no sentido mais abstrato. Eu deixar morrer velhas ideias, eu deixar morrer velhos conceitos, eu deixar embora aquilo que não serve mais dentro de mim, fora de mim, para que eu possa continuar vivendo, para que a vida continue acontecendo, eu preciso deixar pesos para trás. O que é peso? Peso é aquilo que não está mais alinhado com a realidade. Se tá pesado, se tem algo pesado na tua vida, pensa, porque esse peso vem de você não desapegar, vem de você não deixar algo ir embora. E aí você fica carregando, você fica fazendo força para manter algo que na realidade já não dá mais para existir, não dá mais para levar. É preciso desapegar, é preciso deixar partir coisas, pessoas, lugares, ambientes, hábitos, ideias, conceitos, crenças. Tudo aqui é passageiro. A gente só pode conquistar a eternidade, que é um conceito filosófico, né? A gente só pode eternizar a partir da morte. Não é possível eternizar a partir da matéria, a partir das ideias fixas, a partir, sabe, da rigidez de tem que ser assim para sempre. A gente só pode criar a eternidade dentro de nós e fora de nós quando a gente desapega, quando a gente faz um movimento de perceber que tudo é energia e tudo flui e tudo se transforma, né? Morte é um conceito, nada morre, tudo se transforma. Então é sobre isso que a gente está falando nessa leitura. Libra, a última carta, só para finalizar a tua leitura, vai abalar as estruturas? Vai, mas assim, ó, segura aí, segura firme, né? Se concentre em ser o capitão do barco da sua vida, que o vento vai vir, vai balançar, mas fique forte, firme, que vai dar tudo certo. É algo que tá passando e que vai ser pro teu bem. Se você conseguir interpretar isso de forma benéfica, você vai conseguir perceber que é pro seu bem, que é para trazer felicidade, que é para trazer coisas boas lá na frente, tá? Uma última carta pra gente encerrar essa leitura. Carta da raposa. Lindo isso. Lindo. Leveza. A raposa é uma carta que, quando vem no positivo, adaptação, flexibilidade, leveza. A raposa, ela é um animal esguio, né? Então, ela é leve, ela se adapta, ela tem flexibilidade. Então, seja flexível. Como os bambus, né? Eles crescem tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, chega um momento que eles se dobram, né? Eles se arcam. Então, assim, é interessante a simbologia do bambu, tá? Você precisa de flexibilidade por esse momento. Cuidado com a estrutura rígida. Você vai, quer você queira, quer você não queira, a vida vai mudar. As energias estão passando e estão mudando tudo. Então, se você ficar na rigidez, sabe, do quero porque quero assim, quero assado e não vou aceitar e tô triste, mas não quero aceitar essa tristeza, não quero aceitar esse desapego, não quero aceitar essa finalização, você vai sofrer e não precisa disso. Você pode se adaptar, você pode flexibilizar, você pode transitar nessas energias que vão passar por você. Tá, Libra? Eu espero que tenha feito sentido. Se você ainda não é inscrito no canal, é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se você gostou da energia. Ativa o sininho porque aí o YouTube te informa as próximas leituras. Deixa sua curtida, comenta aqui nos comentários a sua história, o seu momento, se faz sentido pra você. E um beijo grande no seu coração. Até a próxima leitura, se Deus quiser.